A família intitulou como A Coisa Sem Pele. Quando eu era mais jovem, sempre tive um interesse em qualquer coisa assustadora. Minha mãe sempre me disse que não era saudável, e agora eu gostaria de ter prestado mais atenção nela. Não sei se os pesadelos começaram devido ao interesse, ou se meus interesses desenvolveram-se por causa dos pesadelos. De qualquer forma, minha paz foi arruinada. Nunca mais consegui dormir bem, sempre acordando de puro terror ou por causa dos meus próprios gritos. Embora os sonhos fossem assustadores no momento, eles nunca realmente ficaram comigo, e isso foi até cerca de uma semana atrás, quando me mudei e tudo piorou. Aqui é onde minha história realmente começa. Minha mãe havia acabado de se mudar, então eu estava morando com meu pai até o final do ano letivo, quando voltaria para minha mãe. Meu pai e meu irmão trabalhavam longas horas, saindo antes de eu acordar e chegando muito depois de eu voltar da escola. Às vezes, lá em cima, do outro lado do corredor onde meu irmão ficava, eu sentia algo me observando. Havia 3 janelas no meu quarto e o medo sempre parecia vir de 2 janelas invisíveis na minha cama. Eu sempre tentava evitar olhar naquela direção à noite porque a janela não tinha cortinas. E eu imaginava ver alguém de pé do lado de fora no telhado. Logo depois que me mudei pela primeira vez, comecei a ouvir batidas na janela. Não todas as noites, mas com frequência o suficiente para se tornar normal para mim. Não vou mentir, isso me assustava um pouco, mas eu passava tempo demais sozinha em casa para deixar isso me incomodar. Uma noite fui para a cama cedo e pensei que finalmente conseguiria dormir tranquilamente. Não poderia estar mais errada. Naquela noite tive o sonho mais assustador e vívido da minha vida. Nem me lembro do que aconteceu no sonho, exceto por ver esse monstro. Tinha a forma de uma pessoa, mas não tinha pele. Parecia que foi queimado com todos os músculos e sangue visíveis. O corpo inteiro era laranja e vermelho, possuía olhos totalmente negros, sem boca, apenas um pequeno relevo no nariz. Estava sempre agachado e balançando, como se estivesse pronto para correr a qualquer momento. Nunca piscava e apenas me encarava o tempo todo, a poucos centímetros do meu rosto. Acordei aterrorizada, para dizer o mínimo. Eu sabia que nunca tinha visto algo assim em filmes, então me incomodava como conseguia vê-lo tão claramente. Estava sozinha em casa e decidi entrar em contato com minha melhor amiga, Lana. Lana e eu éramos amigas desde o 7º ano e neste ponto éramos estudantes do 3º ano do ensino médio. Já tínhamos feito de tudo juntas, como viajar com a família dela para fora do estado e faltar uma semana de aula para irmos juntas para a Disney World. No entanto, Lana e eu começamos a frequentar escolas a 2 horas de distância. Conversávamos o dia todo, todos os dias, mas ainda sentíamos falta de nos ver. Costumava olhar para as fotos das nossas viagens, éramos tão felizes juntas. Voltando à manhã do sonho, mandei uma mensagem para Lana e contei tudo a ela. Ela sempre me entendia e desta vez não foi diferente. Me senti mal e ainda me sinto mal até hoje por assustá-la tanto. Às vezes penso que se eu nunca tivesse contado a ela, as coisas teriam terminado de maneira diferente. Mesmo assim, ela me reconfortou e mostrou que eu me sentiria melhor em breve. Sabia que ela estava certa, então me recompus e me preparei para a escola. Era a última sexta-feira antes das férias de primavera, então é claro. O dia arrastou-se interminavelmente. O dia todo tive a sensação de que algo estava errado, como se estivesse sendo observada. Estava na escola, então havia muitas pessoas ao redor, mas eu sabia que essa sensação era diferente. Passei o dia sem eventos significativos e depois fui para a casa da minha mãe naquela noite para passar as férias de primavera com ela. Minha mãe é enfermeira e tratou diversos pacientes, alguns com doenças físicas, outros com problemas mentais. Tentei explicar meu sonho a ela para ver se isso era comum. É claro, ela conhecia minha história com o interesse em coisas assustadoras. Ela não queria ouvir nada sobre o meu sonho e o descartou, dizendo que eu assistia filmes demais. Talvez ela estivesse certa, mas isso não mudou o quanto eu estava assustada naquela noite. Acho que dormi por no máximo 2 horas. Minhas memórias daquela noite ainda estão um pouco embaçadas. Não consigo separar exatamente os sonhos da realidade naquela noite. Então talvez isso tenha acontecido na vida real, ou talvez eu tenha sonhado. De qualquer forma, sei o que vi. Aquela coisa sem pele agachada ao lado da minha cama, olhando para mim.
Lembro-me de abrir os olhos, e ela deu um pulo como se não esperasse que eu acordasse tão cedo. Não sei o que aconteceu depois disso. Talvez eu tenha voltado a dormir, ou meu sonho tenha terminado. Acordei totalmente alerta desta vez e vi que eram apenas 4 da manhã. Sabia que não conseguiria dormir novamente, então mandei uma mensagem para Lana e contei o que aconteceu. Claro, ela estava dormindo. Então a resposta dela veio horas depois. E ela também estava assustada e não tinha conseguido dormir pensando no monstro desde que eu contei a ela pela primeira vez. Me senti tão mal por assustá-la assim, e naquele dia mal consegui funcionar. Meu medo quase me paralisou. Conversar com minha mãe não ajudaria em nada, então lidei com isso sozinha, o que significa nunca sair do meu quarto com medo de que a coisa sem pele estivesse lá fora me esperando. Isso só poderia continuar por tanto tempo. Fui ver minha mãe, afinal. Mais tarde, naquele dia, fomos ao cinema juntas e depois ela foi direto para a cama quando chegamos em casa. Eu sabia que dormir não era uma opção para mim, então fui para o meu quarto para assistir Netflix por um tempo, até que fiquei com fome e decidi ir até a cozinha. É uma curta caminhada do meu quarto até a cozinha, mas passei pela janela que dava para o quintal. Minha mãe deixou a luz de trás acesa, e enquanto eu passava pela janela tentei não olhar, mas a luz tornou isso difícil. Olhei para fora por apenas um segundo, mas vi a coisa sem pele. Não estava apenas nos meus sonhos, estava do lado de fora, agachado bem perto das escadas que levavam à porta dos fundos. Eu já havia passado pela janela quando esses pensamentos se registraram. Imediatamente voltei para dar uma olhada, mas nada estava lá. Voltei para o meu quarto, e ele parecia completamente vazio. Sentia como se estivesse enlouquecendo ou vivendo em alguma história de terror estranhamente escrita. Não preciso dizer que não dormi nada naquela noite. Minha mãe acordou por volta das 8 da manhã seguinte. Foi uma surpresa vê-la já acordada. Novamente tentei contar a ela sobre o pesadelo e como vi o monstro na noite anterior. Ela mais uma vez me descartou, então mandei toda a história para Lana. Perguntei a ela se queria vir até aqui, ao que ela disse sim. Ela estaria aqui em breve. Quando ela chegou à minha casa, me senti muito melhor. Sempre me senti melhor quando ela estava por perto. Passamos alguns dias na casa da minha mãe sem avistamentos da coisa sem pele. Conversamos sem parar sobre isso. E ainda me pergunto quem estava mais assustada. Parecia que nós duas nos víamos exatamente da mesma maneira, mas ela já era melhor em colocar seus pensamentos em palavras. Ela a descreveu como parecendo com o diagrama de livros de anatomia, o que era assustadoramente preciso. Voltamos à casa do meu pai juntas na quarta-feira daquela semana. Meu pai foi dormir mais cedo, então Lana e eu ficamos procurando algo para fazer. Nenhuma de nós queria acordar minha família, então decidimos sentar no telhado do lado de fora da janela do meu quarto, de onde sempre ouvia o som de batidas. Aproveitei essa oportunidade para ver se havia pegadas de algum animal no telhado. Não encontrei nada além de algumas manchas na janela, junto com uma pequena rachadura. Parecia que alguém tinha pegado uma faca e estava lentamente arranhando o vidro. Lana disse que talvez fosse a coisa sem pele tentando entrar no meu quarto. Ela achou engraçado, mas eu não apreciei tanto. Passamos cerca de 1 hora no telhado, apenas conversando e ouvindo música juntas. Parecia escurecer à medida que a noite avançava. Todas as estrelas desapareceram como se algo as tivesse assustado. A única luz lá fora vinha da lâmpada no meu quarto, nem brilhante o suficiente para iluminar Lana e eu do lado de fora da janela. Eu sempre tive medo do escuro, mas por alguma razão, achei aquela noite tranquila, provavelmente porque a Lana estava comigo. Eu desejava que aquele momento pudesse durar um pouco mais. Era por volta das 2 da manhã quando ouvimos um som de farfalhar e depois um surdo baque. Eu tinha 3 cachorros, então ambos tentamos acreditar que era um deles se movendo. Poucos minutos depois perguntei a Lana se ela se sentia estranha, e ela disse instantaneamente que sim, mas não queria me assustar, dizendo que sentia que estávamos sendo observadas. Tarde demais para não me assustar. Eu tinha exatamente a mesma sensação. Ambas olhamos para o final do telhado, onde não havia luz. Tentamos descartar nossos medos, dizendo que estávamos apenas paranoicas. Tentamos amenizar o clima rindo e enviando fotos um para o outro no Snapchat. Em poucos minutos, perdi uma parte de mim. Está meio embaçado, mas eu sei o que aconteceu.
Acionei o flash da minha câmera e tirei uma foto de Lana. O flash nos surpreendeu um pouco, então levou 1 minuto para nossos olhos se ajustarem à tela do telefone. Olhamos para a foto ao mesmo tempo e lá estava, aquela coisa sem pele a poucos metros atrás da Lana, agachada, pronta para atacar. Ele olhou para o meu telefone por talvez 5 segundos e então ouvi, agora é livre. Senti-me caindo e ouvi um som repugnante. Tudo ficou preto depois disso. Acordei no hospital com um braço quebrado e uma lesão leve. De acordo com os médicos, tínhamos caído do telhado. Perguntei imediatamente sobre nós duas e recebi apenas olhares confusos. Perguntei novamente, ficando perplexa. Lana tinha estado em minha casa inúmeras vezes e viajado de férias comigo e havia conhecido toda a minha família. No entanto, eles alegavam não ter ideia de quem eu estava falando. Meu mundo começou a desmoronar naquele momento. Eu fiquei histérica, acusando todos de mentir para mim. Fui enviada para ver um psicólogo e fui diagnosticada com esquizofrenia grave. O médico me disse que não havia nenhuma Lana e que eu a tinha inventado. Eu não conseguia acreditar em ninguém ao meu redor. Só queria ir para casa. Como eu poderia simplesmente inventar uma pessoa, ainda mais minha melhor amiga? Assim que cheguei em casa, fui direto para as fotos de férias com Lana. Só havia minha família e eu nelas. Isso não podia estar acontecendo. Eu sabia que Lana tinha ido conosco. Eu tinha olhado para aquelas fotos centenas de vezes. Não conseguia mais lidar com isso. Fui para o meu quarto e dormi o resto do dia. Acordei no meio da noite com uma realização repentina. A foto que tirei naquela noite do ataque. Verifiquei meu telefone e com certeza a foto estava lá. E Lana estava sentada exatamente onde a imaginei, junto com aquela coisa sem pele. Lana, sinto muito. Eu sei que você é real e sei que vou te ver novamente. Vou para o telhado agora e estou esperando pelo monstro. Logo estaremos juntas novamente. Você e eu. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais narrativas de terror. Fiquem de olhos bem abertos e até o próximo vídeo.